11 de agosto de 2021, 21h05, nós vamos começar uma aula aí que antecede a NR4 e NR5. Vamos falar sobre investigação de acidente de trabalho 6M e ADC, análise da causa. Temos na sala de aula aí Alana, Bruno, Paulo, Fernanda e José Raimundo. Tá bom? Ok? Bom, antes de mais nada... Ok. Antes de mais nada, eu postei no grupo nosso do WhatsApp sobre a diferença entre RASOP, né? E HACCP. Eu gostaria que vocês comentassem, hein? Lembra que eu postei lá a diferença? Postei ontem, ó. Postei ontem, era 8h52 da manhã. Não. Postei 8h52 da manhã. Então, eu comentei lá que o HACCP, ele é a mesma coisa que o HAZID, né? Que quer dizer Hazard Identification, que tradução literal é identificação de riscos, tá? Ele tem uma similaridade com a APR, análise preliminar de riscos, né? Árvore de causas, análise de árvore de falhas, né? E não deve ser elaborado somente pela equipe de segurança da empresa, cujos trabalhadores estarão expostos ao perigo, e sim por uma equipe multidisciplinar. Já um HAZOP, né, que é Hazard and Operability Study, é utilizado para identificar anormalidades no ambiente de trabalho e apontar as causas raízes destas. Então, na verdade, os dois têm o mesmo sentido. Tá? Eles têm o mesmo sentido. Então, é comentado, então. HAZOP e HAZID, ou HACCP, são ambas ferramentas para identificação de perigos e devem ser utilizadas para minimizar a chance de ocorrência de sinistros, como incidentes e acidentes, tá bom? Então, fica bem explicado aí. Promessa é dívida. Então, eu tinha feito uma conversa com vocês e estou cumprindo aí. Ninguém me falou nada, né? Então, eu coloquei aí, então, qual que é a diferença. Na verdade, não existe diferença nenhuma, né? Eles têm o mesmo, como que eu posso dizer? O mesmo fundamento e o mesmo propósito, tá bom? Entendido? Sim, professor. Tá bom. Fernanda tá aí, Alana, Bruno, José Raimundo, Paulo Alves. O José Raimundo falou assim que ele ia me ligar, ele não me ligou. Professor, me desculpa aí, mas eu não tive como não. Essa semana eu dou um jeito de ligar para a gente conversar. Se você ligar, então, amanhã, você liga na parte da tarde, lá pelas 4, 5 horas, porque eu vou estar viajando, vou estar voltando para o Maranhão. Então, você me liga, então, ou amanhã à tarde ou na sexta-feira de manhã, tá? Bom, vamos lá, então. Vamos lá na aula. Vamos lá. Todo trabalho, ele é visualizado como um sistema em que cada indivíduo, com o auxílio de um material, ele realiza uma tarefa no contexto de um meio de trabalho, MT. Esses 4 elementos ou componentes constituem a atividade. Então, isso que constitui o HACCP, ou o HAZID, ou uma análise de causa, que é a ADC, uma investigação, né? Então, tem o indivíduo, o material, a tarefa e o meio de trabalho. Tá bom?
Ocorrência indesejada, ela acontece por várias condições, né? Pode ser o indivíduo, tá? Professor, o senhor está sem áudio. Sim, eu sei, é que eu estava aqui atendendo aqui uma ligação aqui da minha família aqui, mas desculpe. Então, a ocorrência indesejada, ela acontece pelo indivíduo, pessoas envolvidas, e o que pode ocorrer nessas pessoas, ou o que elas podem fazer para que possa ocorrer um acidente. Indisciplina, aí a gente entra lá naquele... Lembra que a gente passou uma sigla, PFCC? Quem lembra? O que significa PFCC? Pressa, frustração, cansaço, complacência. Lembra? Não lembro, não? Eu comentei e para vocês... Desculpa, eu tentei comentar aqui, só que o microfone ele deu um problema. Eu ia falando, só que acabou que não ativou aqui. Ah, tá. PFCC é pressa, frustração, cansaço, complacência. Bom, o indivíduo, ele é o maior provocador, né? Mesmo que seja a máquina, a máquina ela é monitorada, né? Então, é o indivíduo que é o foco principal. Luana vai estar entrando aí. O método também pode facilitar a tarefa, né? A forma como a pessoa ela fabrica ou ela faz a sua operação, ela pode facilitar, então, o acidente, a ocorrência. O equipamento, a máquina, ela pode ser um provocador, né? Pela falta de cuidado ou depreciação da máquina, né? Falta de manutenção, ela pode provocar. O material, a falta de qualidade do material, a matéria-prima, as mudanças, né? Elas podem alterar também. O local de trabalho, que é a estrutura física, é o layout, né? O meio ambiente, né, que envolve, né? Pode provocar também uma ocorrência indesejada. E o gerenciamento, as relações de trabalho que chegam à beira de motivações, né? Ou de comando, ela pode também facilitar, então, para que haja, então, uma ocorrência indesejada dentro do PFCC, pressa, frustração, cansaço, complacência. Todas essas possibilidades aí, ó, nós aqui temos 6, né? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser alterar partes deles lá para o 6M, que é o Ishikawa, método, né? Ele já começa com M, né? Equipamento aqui, se você quiser mudar para máquina, né? Então, já tem 2M. Material, já tem 3M aqui, ó. Indivíduo, mão de obra, tá? Local de trabalho, meio ambiente. Aí você já tem 5M. Falta né, o último, que não tem aqui, que é medida, porque não tem nada a ver com gerenciamento, que é uma relação de trabalho, faz parte da liderança, né? Então, esse M final substituiria aqui gerenciamento, aqui, que seria medida. Então, voltando para cá. Indivíduo, mão de obra, é um M. Método, é o segundo M. Máquina, é o terceiro M. Material, ou matéria-prima, né? É o quarto M. Local de trabalho ou estrutura física, vamos mudar para meio ambiente. O quinto M. E medida, então,
né, fica ali no lugar de gerenciamento. Não é sinônimo, né? É algo completamente diferente. Então, nesse ponto aí do 6M, a gente poderia... Exemplo. Um funcionário foi escalado de última hora para substituir o outro funcionário, que não se sentia bem. Para realizar uma pintura de telhado da empresa, o funcionário substituto não tinha treinamento específico para utilizar os equipamentos de segurança com propriedade. Então, o I é indivíduo, né? Outro funcionário chama o funcionário. Então, funcionário substituído de última hora. Aí você vê ele fazendo a tarefa, né? Ele teve um mal-estar. O equipamento de segurança mal utilizado, por falta de treinamento, queda, lesão. E telhado com falhas, que é matéria. Esse I, T, M e MT, ele está aqui, né? Tá bom? Indivíduo, material, tarefa, meio de trabalho, né? Bom, para vocês não esquecerem. Então, é aquilo que a gente sempre comenta, né, com vocês sobre a situação da tarefa, né? A tarefa, ela carrega um método, mas ela também vai envolver materiais, ela vai envolver uma liderança aí, né? Um gerenciamento. E tem certas condições assim que vocês têm que mensurar, que vocês têm que, como que eu posso falar assim, vocês têm que medir pelo fato que ela pode ser prevenida, né? O acidente pode ser prevenido com um bom gerenciamento. Então, você vê que houve um acidente por causa que o funcionário substituto não tinha treinamento específico para utilizar os equipamentos de segurança com propriedade. Então, houve uma falha, ele não tinha experiência. Então, qual foi a falha principal aqui? Falta de polivalência, né? Falta de experiência, falta de capacidade da pessoa substituta. Então, isto nós vemos em primeiro plano, né? Como uma análise de causa, né? A análise de causa, ela vai levar a uma possível tomada de ação, né? Nesse caso, corretiva. Qual seria aí a tomada de ação corretiva? A tomada de ação corretiva seria dar mais atenção e aprimoramento para o processo de polivalência, de capacitação do indivíduo para que ele estivesse sempre apto. Então, aí vocês vão entrar agora, dando uma pausa no assunto técnico de segurança, vocês vão entrar numa área que é de processo, que é de produção, não é? Na verdade, é indireto à área de técnico de segurança do trabalho, é indireto, né? Porque você vai envolver, como que a gente já comentou também nas outras aulas, que para você fazer uma boa análise de causa e para você exercitar bem a sua função, você tem que ter um diálogo muito bom, você tem que ser uma pessoa muito boa não é de persuasão, não, mas as suas argumentações, a sua política, né? Ela tem que ser muito boa, porque você vai entrar, queira ou não queira, dentro de muitos outros departamentos, dentro de muitos outros... como que eu posso falar, né, para que você possa entender? Setores. Exato, viu o setor, mas você vai ter que se envolver
com outros setores e atividades, para que você possa desempenhar bem a sua função. Qual que é a sua função? A sua função, relembrando, né, toda a nossa conversa aqui, você é o representante do Ministério do Trabalho dentro da sua empresa. Lógico, você é contratado pela sua empresa, então você tem que proteger a sua empresa. Mas você é a pessoa mais capacitada dentro da sua empresa que conhece as normas regulamentadoras e essa complexa, né, essa complexidade de condições preventivas que estão expostas dentro das normas regulamentadoras, para que possa proteger a empresa e os funcionários. Porque quando você, por uma razão ou outra, você identifica uma situação indesejada, ou essa situação indesejada chega a ser uma potencialidade para acidentes, né? Uma possibilidade. Então, você está protegendo os indivíduos, mas também você está protegendo a sua empresa, porque ela vai ficar sem produção, porque essa pessoa poderá se machucar, e, além disso, também ela pode sofrer penalizações do governo federal. Então, explicamos para vocês, tempos atrás, espero que vocês sejam conscientes disso, que dentro da relação social do ser humano, do brasileiro, quem deve tomar conta do brasileiro é a mãe dele, né? Quem que é a mãe dele? É a nação. Então, a nação tem que dar condições para que o indivíduo ele possa ter todas essas condições de saúde, de trabalho, de transporte, de moradia. Então, quem que é a mãe do indivíduo, é chamado brasileiro? É a nação. Mas, por um motivo ou outro, dentro desta nação, existem negócios, existem fábricas, indústrias, existe comércio, aonde que tem uma sustentabilidade. Então, o indivíduo, filho da nação do Brasil, ele vai trabalhar nessas empresas e ele recebe, em contrapartida, condições, dinheiro, motivação, mas, ao mesmo tempo, também, ele, por um motivo ou outro, por causa do processo, por causa das tarefas, né? Por causa do meio de trabalho, ele pode se machucar. Ele se machucando, até 15 dias, né, ele fica recebendo da empresa, mesmo ele estando na carência, né, mesmo ele estando fora de atividade. A partir dos 15 dias, ele volta para a mãe-nação. Então, a mãe-nação que tem que tomar conta dele. Então, o que é a mãe-nação? O que é a União? Né? O que o Brasil, a pátria-mãe, deseja? Que aquele que emprega e que faz uma troca dessas horas trabalhadas por motivação, por dinheiro, que esta empresa não machuque o seu filhinho, o filho da nação, o filho da pátria, né, do nosso Brasil. Então, quem que está aí nesse entreposto aí? Né, seria o Ministério do Trabalho, só que ele não pode estar lá. Então, quem que ele indica? Você, técnico de segurança do trabalho. Porém, você sendo contratado, você tem que tomar não é prioridade, não é. Você tem que fazer a vontade da sua empresa, mas também você tem que fazer a vontade das normas regulamentadoras, né? Que regem o trabalho, né? Então, por isso que você tem que ter uma boa política. Você tem que ser honesto, você tem que ser não persuasivo, mas você tem que ser argumentativo, né? Porque, de uma forma ou outra, se acontecer um acidente, você é a pessoa
tecnicamente mais capacitada para que você possa dar uma resposta. Então, é totalmente preventivo, né? As ações são preventivas. Tá bom? Então, sobre essa conversa, como que eu tive com você, a gente já conversou várias vezes antes, né? Com outras turmas também, então eu dei um alinhamento aí para que você fique ciente aí qual que é a sua função. Falei demais. Mas vamos lá. Um outro tipo de situação aí, ó. Analise bem aí. Acidente ao amarrar pacote de chapas. Foi amarrado com aquela cinta de aço, né? Então, vamos lá. Não chamou a empilhadeira para erguer o pacote. A fita estava enroscada embaixo do pacote. Parte lá para baixo. Não respeitou as normas de segurança. Achou desnecessário. Não usava equipamento de segurança, como luvas, tal, etc. Puxava a fita de aço com a mão. O funcionário sofreu corte na mão. Na análise de causa, no ADC, lógico que você vai, de uma certa forma, no português claro e vulgar, você vai colocar a culpa na pessoa, né? Porque ela foi indisciplinada. Essa análise de causa, ela é importante se o Ministério do Trabalho mandar um inspetor verificar o porquê que a pessoa se machucou, né? Porque ela pode ter se machucado em um corte raso ou profundo, superficial ou profundo, né? Como foi superficial, não afetou os tendões, né? Mas ela pode ter afetado os tendões. E, por fim, ela não volta a trabalhar, porque ela está com a mão inutilizada, né? Foi um erro dela? Foi um erro dela. Se foi um erro dela e vocês avisaram, através de DDS, tudo está registrado, né? Ela recebeu o EPI, ela sabia o que fazer, e ela utilizou a sua indisciplina para comandar a sua vida, então, tudo está diante da lei, né? Diante da sua investigação. Tudo bem, pessoal? Alana, Bruno, Fernanda? Tudo bem, tudo bem. Luana? Tudo bem, sim. Tá tudo beleza, né? Tudo Caso bem, não, professor. vocês podem interromper, pode falar, tá bom? Vamos lá. Sim, professor, tudo bem. Joia. Então, vamos, prosseguir aí, ó. Aí você já tem uma noção sobre a espinha de peixe aí, ó, que é de Ishikawa, né? Kaoru Ishikawa. Kaoru. K-A-O-U-R-U, né? Kaoru. Ishikawa. I-S-H-I-K-W-A. Ishikawa. Lógico, com esse nome foi um japonês, né? E É um ele, poliglota. Oi? Um poliglota. E ele foi, então, um engenheiro que, pós Segunda Guerra, ajudou o Japão a limpar, né, as fábricas, né, por causa das guerras. E ele não foi o idealizador, o criador dessa técnica. Ele só trouxe da família japonesa, né, o que o japonês ele é muito disciplinado e tem que ser mesmo, né, porque tem 5.000 anos de vida, né, de existência dessa sociedade. Apesar que idade avançada não quer dizer sabedoria, né? Porque a gente tem muitos países aí velhos no mundo aí, só que não tem o mesmo desenvolvimento de alguns outros países mais velhos, né? A gente vê os países ainda que vivem em guerra aí,
que são atrasadas, né? Você vê a Síria ali, viu? A Síria é antiguíssima, mas ela vive em guerra, então ela não progride, né? O Iraque também, que tá sempre aí, né? Quando existe guerra, então o desenvolvimento ele é bloqueado, né? Mas para certos países, né, que levam as suas tradições aí a sério, né? Eles são avançados, né? É o caso do Japão, o caso da China, né? Viu até a Índia também, ela é avançada também, porque, né, por mais que tenha lá a pobreza lá, tem aquelas coisas lá, mas ela é avançada. O Brasil é novo, né? Tem 500 anos, então, né, a gente tem que ficar atrás aí e aprendendo com os outros aí, até uma época, né, que a gente possa ser emergente. O bom do Brasil é que nós somos ricos em recursos naturais, né? Então, aí você vê o Kaoru Ishikawa, dentro de uma civilização muito moderna, nos ensinando sobre o 6M, né? Então, se você for ver pessoas ali, ó, é mão de obra. Então, como é que a mão de obra pode falhar, pode favorecer esses acidentes, né? Procrastinação. Quem pode dizer para mim aí o que é procrastinação? Oi. É isso que eu ia perguntar agora. Adiantamento ou demora. É. Procrastinação é a arma do nó cego, né? Todos concordam? Sim. Adiamento, né? Fica sempre adiando, fica sempre achando uma justificativa, né? É a arma do preguiçoso. Ele é muito bom de falar e péssimo para trabalhar, né? Eu acho que isso aí tem muito a ver com você vê muito desse comportamento nos preguiçosos, né? Ou nos adolescentes, né? Até muitas vezes, né? Eles procrastinam, né? Eles acham desculpa para tudo, para não trabalhar e para não fazer as coisas. Preguiça, né? É uma situação que existe no comportamento humano há milhares de anos, né? E a preguiça, a pessoa, ela determina as suas prioridades, né? E a prioridade dela não é trabalhar, é ganhar dinheiro, né? Então, ela mantém a preguiça. E vocês sabem que dentro das empresas, existem pessoas que elas querem encurtar sempre o caminho. Elas querem sempre encurtar, porque tem preguiça. Né? Tem preguiça. E a preguiça leva a fazer leva a fazer coisas sem qualidade, né? Ou mesmo a esperteza está aí, ó. Viu? A esperteza está na preguiça aí, né? Distração, né? A pessoa, ela é distraída, ela tem foco, ela fica pensando nas outras coisas e distrai. Perde o ônibus no ponto de ônibus, porque fica pensando em outras situações, né? Ocupa sua mente com outras coisas e não foca naquilo que tem que focar, né? Distraído. Conhecimento. Por que a falta de conhecimento ela pode levar a pessoa a errar, né? Porque ela não tem o conhecimento certo. Então, ela não tem a humildade para perguntar, ela não quer perguntar. Então, a procrastinação, a preguiça, a distração e o conhecimento podem fazer com que ocorra um acidente. O método, né? O método, ele pode ter uma priorização, que é uma sequência, né? O planejamento pode ser inadequado, a disciplina, né?
Por que a disciplina está no método? Porque está em cumprir o sequenciamento, né? E a execução, né? Que você pode até falar execução, polivalência também, né? Medida. São as medidas métricas, né? Os indicadores, metas, são as cobranças aí, né? Por cumprimento, né? Sobre valores, né? Máquina, a gente colocou iPhones, notebook, né? Tem gente que usa fone de ouvido, tem gente que ou mesmo a depreciação é da máquina, né? Que pode faltar qualidade. O meio ambiente, barulho, reuniões, feriados, ou, né, o espaço, ou, né, ou percorrendo um espaço maior, né? E materiais, que pode faltar qualidade nele, né? Que aí eu coloquei café, softwares, né? Análise preventiva. Bom, até aqui tá tudo bem, né? Isso aqui, ó, é uma técnica que vocês vão encontrar muito mesmo, se vocês fizerem um curso sobre qualidade. Quem de vocês aí que tem um conhecimento sobre o sistema da qualidade, que já foi treinado já, que já pertenceu a uma empresa que tem esse sistema da qualidade? Algum de vocês aí? Não, eu nunca tive, não, professor. Não. Mas, se vocês tiverem um contato, ou mesmo na supervisão, encarregado, e se a sua empresa for dentro do sistema da qualidade, um dia eles vão treinar vocês dentro das ferramentas da qualidade. E um dos assuntos é Kauru Ishikawa, né, que é 6M, que é a espinha de peixe, tá bom? Que faz uma análise de causa. Até ele vai comentar causa e efeito, né? Causa é na profundidade, né? O efeito é aquele que você vê logo de imediato, né? A pessoa pode estar com uma dor de cabeça. Esse é o efeito. Qual que é a causa? A causa pode ser o óculos dela, pode ser uma doença no corpo dela. Então, ela vai ter que ter um exame para saber a profundidade, né? Entendido? Entendido. Vamos lá. RASOP. O termo origina-se do inglês. Hazard and Operability Study, conhecido como estudo de perigos e operabilidade. É uma técnica desenvolvida em meados dos anos 60 no Reino Unido por uma indústria química. Início. Definir o nó do processo, né? Depois, selecionar as variáveis do processo. Aplicar as palavras guias, que eles vão levantar, né? As possibilidades da operação. Definir as causas do desvio, definir as consequências do desvio, identificar os modos de detecção aplicados ao desvio. Última palavra guia, que eles vão identificar a prioridade, né? E eles vão chegar, então, a algumas possibilidades. O processo produtivo em questão é o de uma empresa de pequeno porte que utiliza caldeira a vapor e vaso de pressão do tipo autoclave. Foi então definido o primeiro nó e aplicado o RASOP. A variável física escolhida foi a vazão. E a palavra guia aplicada foi menos, resultando no desvio menos vazão a ser analisado. As causas levantadas para o mesmo foram: falta de água no reservatório, porque todos vocês sabem como é que funciona uma caldeira, né? A caldeira é como se fosse uma panela de pressão. Se você tem pouca água, não vai funcionar legal. Se você tem muita água, também não vai funcionar legal. Tem que ter um meio termo, né? Por que com pouca água não vai funcionar legal? Porque você vai ter mais vapor do que água. Saiu do equilíbrio.
Se você tem mais água e menos vapor, também não vai ficar legal, né? Ele vai sair do equilíbrio. Falta de água no reservatório, falha na bomba elétrica, falta de energia, vazamento ou entupimento no sistema de alimentação, falha do operador. Já para a detecção, foram levantados o visor de nível da caldeira e o modo manual, em caso de vazamento de água. Então, eles fizeram uma análise, como consequências foram vistas: danos à caldeira, risco de acidente no caso de retorno da água com a caldeira em funcionamento, comprometimento do processo produtivo, gasto com manutenção corretiva, atraso na produção. Por fim, para as providências foram elencadas as seguintes ações: instalação do medidor de vazão, instalação de um sistema de alarme de baixo nível de água, instalação de entrada de água auxiliar na caldeira, com alimentação manual, bomba manual, elaboração de procedimento operacional manual, capacitação do operador, manutenção periódica preventiva do sistema, elaboração do procedimento de emergência em caso de acidente. Nesse último caso aqui, ó, eu gostaria que vocês pudessem ver que a caldeira deu problema. Ela teve uma pane. E, como todos vocês sabem, as caldeiras, elas possuem sensores, elas possuem desde termômetros, tá, até marcadores de depressão. Então, teve uma falta de água, né? Foi uma falha da bomba elétrica, falta de água no reservatório. Aí eles levantaram, foi uma falta de energia, sim, ou vazamento ou entupimento no sistema de alimentação, não. Teve uma falha do operador, também. Então, eles colocaram certas ações, né? E isso, então, levou, então, a resolver o problema. Tá? Uma análise de causa, geralmente isto aí, ele é feito um curso específico dentro da CIPA. Por isso que a gente vai ter que analisar antes o ADC, né? Análise de causa, antes da gente entrar dentro do assunto de NR4 e NR5 na próxima aula. Bom? Então, para a próxima aula, eu gostaria, assim, que vocês dessem uma visualizada, dessem uma procurada, já que a gente vai entrar dentro da NR4 e NR5, sobre as mudanças aí que houve, ou que houveram, dentro das NRs, essas idas e voltas aí, dentro das normas regulamentadoras. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí, porque a gente vai iniciar, então, a aula de quarta-feira que vem, já com as alterações e mudanças aí, as notícias fresquinhas aí sobre as mudanças das NRs, né? Então, eu gostaria, assim, que vocês pudessem dar uma olhada sobre isso. Sobre a investigação de acidente, por que que ela está para a CIPA? Porque todo incidente ou acidente é obrigatoriamente analisado pelo técnico de segurança com o auxílio da CIPA, né? A CIPA tem que analisar em conjunto, ou o presidente da CIPA, né? Pelo menos ele, junto com o técnico de segurança, a investigação do acidente ou incidente, porque tem que compor um relatório para ver, né, quem foi o culpado, né? O que provocou o incidente ou o acidente. Certo, pessoal? Então, estão entendendo? Sim. Sim, sim. Então, a CIPA, para eles tomarem posse, eles têm que ter
um treinamento de 20 horas, né? Eles não podem tomar posse antes de ter esse treinamento. E dentro desse treinamento, ele vai comentar, está lá dentro do conteúdo dele, né? Está lá dentro, né? Dentro do conteúdo dele que ele tem que ter investigação de acidente. E essa investigação de acidente, ela empresta uma técnica da qualidade, né? Que ela vai analisar a causa, né? Ela vai analisar a profundidade, o que provocou, né? O que foi que houve, né? O que foi que houve para que pudesse chegar nesse acidente. Então, aí você tem o ADC, análise de causa, você tem o 6M, que é a espinha de peixe lá de Ishikawa, né? E você tem o 6M, mão de obra, máquina, matéria-prima, medida, método, meio ambiente. E aonde que você também pode, então, emprestar também os argumentos lá do RASOP, né? Onde que é o estudo da operacionalidade, né? Onde que você vê os pontos fracos do processo e você age dentro de acidentes ou incidentes ocorridos ou você age dentro de uma preventiva, né? Qual que é essa preventiva? Você estipula dentro da sua área quais são as possibilidades e os potenciais acidentes, né, que podem ocorrer e você faz uma análise de causa, você faz uma árvore, né? Você vai lá para a lei de Murphy, né? Quem conhece a lei de Murphy? Aquele funcionário da NASA, que ele fez a teoria do caos, a teoria de Murphy, né? Que ele falou que aquilo que pode acontecer de errado, um dia vai acontecer. Talvez seja negativo, né? Mas é uma verdade. Dentro das possibilidades, dentro das probabilidades, pode acontecer, né? Então, eu sei que é muito negativo, mas aquilo que pode acontecer de errado, um dia ou outro acontece mesmo. Então, tem que tomar cuidado. Então, todo esse conceito, ele é realizado para que você tenha argumentação diante de um Ministério do Trabalho, né? Porque os inspetores, eles vão vir um dia. Se teve uma CAT, eles vão vir um dia, eles vão pedir explicações, né? Então, empresta aí os argumentos da qualidade aí, dentro dessa análise de causa aí e parte para cima. Vamos lá, Paulo, o que você aprendeu hoje aí? Professor, achei interessante, né, a respeito dessas análises de causa aí, que são coisas que estão relacionadas ao praticamente o dia a dia aqui. A gente sempre vê coisas fora do comum, mesmo dentro da área. Lá na faculdade mesmo, é mestre de obra, lá é campeão de irregularidade, né? Aí, como é federal, né? Não, eles não ligam muito para essas coisas, não. A gente vê o erro. Hoje mesmo aconteceu um fato que eu conversei com os dois colegas meus lá, são eletricistas. Aí eu falei para eles querem trocar umas lâmpadas lá. Eu digo, ó, bicho, vamos seguir a norma. Vocês não fizeram a norma, vocês não fizeram o NR10, vocês não seguem a 5410. Então, suba não, posto com escada molhada, sofre um escorregão, corre risco do choque elétrico lá em cima, deixa estiar para poder fazer a troca dessas luminárias, que o engenheiro que se estoure para lá, ele espere. Ele não pode passar por cima da lei, não. Ele é engenheiro, ele não é a lei. Aí você ressaltou isso, aí interessante a gente sempre fazer essa análise de causa para evitar esse tipo de problema, essa situação. Verdade. Obrigado, Paulo. Bruno? Por nada, Boa noite, professor.
Achei interessante essa questão que o senhor mostrou aí, que foi um mapeamento sobre a causa de um acidente, né? No caso, eu já presenciei um caso de acidente que até que a segurança teve que fazer a explicação. E nesse mapeamento que o senhor apresentou aí, eu não tinha visto ainda. Mas achei interessante porque explica muito, né? Dá para você, como é que se diz, desenhado uma causa de um acidente, como começou. Isso aí eu não conhecia e como eu já tinha presenciado como é que se diz, um trabalho de técnico de segurança nessa questão de acidente que eu já presenciei, né? Achei bem interessante ver como é que funciona. Eu não sabia. Então é isso. Isso aí, obrigado, Bruno. José Raimundo? Sim, professor. Eu achei muito interessante em relação também ao que o menino acabou de falar aí, em relação a esses detalhes que pode ser provocado a preguiça, eh, a falta de atenção também, algumas coisas aí, certo? Como eu também observei que a gente tem que estar, no trabalho desse, a gente tem que estar sempre alerta em observação com, principalmente essas pessoas, né? Para que não provoque acidente consigo mesmo com outras pessoas. Porque eu prestei atenção também nisso aí, certo? Perfeito. Obrigado. Fernanda? Olá, professor, boa noite. Olá, boa Eu noite. achei importante, né, todo esse mapeamento que o senhor mostrou aí e falou. Para mim, que estou chegando na área agora, estou adquirindo conhecimentos, então é sempre bom eu estar ouvindo e adquirindo todos esses comentários aí para me aprimorar cada dia mais. Isso aí. Obrigado. Bom, próxima aula, então, a gente vai, então, partir para NR4 e NR5 aí, para a gente poder caminhar aí a passos largos aí. Tá bom, pessoal? Professor, me tira uma dúvida, por favor. Sim, posso? O senhor pediu para a gente dar uma olhada na NR4 e 5, nas alterações que vai ter só nelas duas ou nas alterações que teve nas NRs? Vamos falar de uma forma geral, né? Para a gente ficar mais Pronto, por porque a dentro. gente abranger, então, as NRs que foram alteradas, que foram anexadas, né? Isso, né? E que foram deletadas, né? Mas, né? Vamos então ver, então, de uma forma resumida, o que foi que alterou nesses últimos 3 anos aí. Vai ser como se fosse uma aula introdutória aí, né? Vai ser um bate-papo entre nós na próxima quarta-feira sobre essas mudanças aí. Ok, obrigado. Então tá bom. Pessoal, então, boa noite aí a todos aí, que Jesus nos proteja a todos nós aí, nessa pandemia, já está acabando, mas que isso nos mostre aí pelo menos um novo horizonte aí. Boa noite a todos aí e que Deus nos abençoe. Até mais. Boa noite, professor. A nós, boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos.